Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem e abençoados em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar, e que isso fique e entre profundamente dentro de você, sobre a escolha improvável. Por que a escolha improvável? Nós vamos falar só de improváveis hoje, mas do maior de todos, e eu espero que isso entre dentro de você com muita seriedade, porque quando eu falo, eu uso esse termo, tá? Deus não quer saber se você é alto ou se você é baixo, se você tem beleza física ou não tem, se você é altamente capaz ou não. Deus não busca nada disso, nada. Deus busca coração. E Ele deixa claro isso. E a Bíblia revela que Deus tem realmente um prazer muito grande em trabalhar com os improváveis. Com aqueles que realmente tinham tudo para não ser absolutamente nada. E hoje nós vamos falar acerca de Davi como um dos maiores casos, um dos maiores improváveis da Bíblia. E tem algo que talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar, e nós vamos falar hoje. Alguns teólogos, alguns estudiosos, acreditam que Davi era um filho bastardo. Davi supostamente é fruto, tem várias teorias, tá? Ou que ele fosse filho de um relacionamento extraconjugal do pai, ou que o pai teria casado com uma viúva que tinha 2 filhas, e ele é filho desse relacionamento. Eles se apoiam em quê? Se amparam em quê? Em alguns versículos. Isso para nós é relevante? Não. Tá? Mas se for, realmente, se tiver fundamento, essa teoria, se torna ainda mais forte a história de Davi. E aí a gente entende por que algumas coisas aconteciam. Então, no Salmo 51, versículo 5, diz assim, ó. Diga comigo: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Olha como ele diz, né? Em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Esse é um dos versículos que muitos se apoiam para chegar a essa teoria. Supostamente o seu pai teve um relacionamento, alguns acreditam com uma moabita, outros acreditam que seria com uma prostituta ou com uma viúva. Cada um tem um posicionamento. Outro versículo é o 69:8, que diz assim: tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Realmente, os seus irmãos o tratava de uma forma agressiva, né? Você tem algumas histórias que mostram, realmente traria aí uma clareza, porque algumas coisas aconteceram.
Então, eu vou passar as referências e a gente vai falando a respeito, tá bom? No Salmo 23, versículos 5 e 6, diz assim, diga comigo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Diga comigo: unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando Deus mandou que o profeta fosse à casa de Jessé, pai de Davi, porque Deus havia escolhido ali dos filhos de Jessé um rei, na verdade, quando Deus mandou o profeta ir, Deus mandou de uma forma, Deus já tinha rejeitado Saul, escolheu Davi, aí ele tinha que ir à casa de Jessé para ungir esse filho, mas Saul não podia saber, então ele foi como forma de adoração e oferecer sacrifícios ao Senhor. E quando ele chegou naquele lugar, a cidade, as autoridades da cidade se apavoraram, porque se Samuel está aqui é porque algo muito importante ou sério vai acontecer. Então as autoridades temiam muito Samuel, que era o representante de Deus naquele lugar. E aí Samuel disse a Jessé, convidou Jessé para o sacrifício, que era o pai de Davi, e mandou que trouxesse os filhos para a santificação, a purificação deles. A purificação. E aí, Jessé chamou os seus 7 filhos, mas não chamou Davi. Essa também é algo que fortalece esse raciocínio. Porque esse filho não estava. Por que esse filho estava cuidando? Porque o filho bastardo, o serviço braçal, os serviços menos importantes, supostamente, era aos filhos bastardos. Era colocado eles. E supostamente ele também morasse fora com a sua mãe, em outro lugar. Então ele não foi nem chamado, E aí, o texto diz que quando Samuel mandou com que fosse passando os filhos, eu vou ler com você aqui, o Senhor disse a Samuel: você já se lamentou o suficiente por Saul, eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém, procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois, diga comigo, escolhi um dos filhos dele para ser rei. Escolhi. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou, diga comigo, a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos. E também os convidou para o sacrifício. Então, para pensar, uma cerimônia tão importante, da qual a maior autoridade espiritual, terrena, estava ali.
E Davi, se sabia, se foi comunicado ou não, possivelmente nem soubesse. Isso é lindo de se ver. E aí, diz assim, quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou. Eliabe era o mais velho. Diga comigo, e pensou, com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. Por que que ele olhou e disse, com certeza esse é o homem? Porque Saul, que era o rei escolhido anteriormente, era um homem de porte, de altura elevada. A Bíblia diz que os mais altos batiam no seu ombro. Então era aquele homem grandão, com imagem, com uma postura. Então ele olhou para Eliabe e ele disse, com certeza, esse é o perfil. Esse tem cara, porte de rei. E aí, para surpresa, o Senhor, porém, disse a Samuel, diga comigo, não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. Tem nada a ver com a aparência nem a altura que eu estou procurando, meu filho. Aliás, Deus estava procurando uma renovação. Deus estava procurando algo totalmente diferente. E tinha o perfil que Deus estava procurando. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior. Diga comigo, mas o Senhor olha para o coração. É o que Deus estava olhando. Estava olhando a aparência e Deus estava olhando o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse, diga comigo, não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia. Mas Samuel disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou, são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Diga comigo, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então, olha que coisa incrível. Rejeitado, discriminado, esquecido, supostamente um filho bastardo. Aí, imagine, mande chamá-lo, nós não vamos sentar enquanto ele não chegar aqui. Como Davi não sabia, imagina, não tinha uma roupa apropriada, não tinha uma roupa apropriada para a cerimônia. Certamente não estava nem entendendo o que aconteceu. Mas uma coisa, você vê como Deus começou a honrá-lo ali. Ele chega, imagine, todo mundo em pé. Todo mundo numa posição de reverência quando ele chega. Para pensar. Imagina, está todo mundo. Ninguém vai sentar enquanto ele não chegar aqui. Davi chega com a roupinha de pastor de ovelhas e todo mundo ali assim, ó. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Jessé mandou chamá-lo, era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos.
O Senhor disse, repita comigo, é este. Levante-se e unja-o com óleo. Para pensar. Olha que coisa linda. Aquele que foi esquecido, aquele que foi rejeitado, aquele que foi ignorado, aquele que não foi nem comunicado. É por isso que realmente a única coisa que tem um poder de transformar a vida de um homem é a palavra. Grave isso, né? Com muita lucidez, com muito entendimento. O que pode mudar a sua vida realmente é a sua capacidade de absorção da palavra. Quantas histórias semelhantes a Davi, quantas histórias que poderia ter um final completamente diferente se as pessoas realmente se norteassem pela Bíblia Sagrada. Esqueceram de mim, me desprezaram, não me respeitam, não me convidaram. Esse jovem guardava o seu coração. Deus estava observando as suas atitudes no anonimato. Deus estava observando o seu temor, a sua comunhão, a sua forma de honrar e adorar a Deus. E mesmo ninguém tendo se lembrado dele, diga comigo, Deus se lembrou. Mesmo ninguém tendo convidado, Deus o chamou como principal, o personagem principal. Deus o ungiu na presença dos seus irmãos, de toda a sua família e das autoridades daquele lugar. A partir daquele momento, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Diga comigo, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. A partir daquele dia, o Espírito entrou em Davi e começou a mudar a história dele. Transformar a história dele. A gente não pode pular processos, né? Ele se tornou primeiramente escudeiro de Saul, só um auxiliar. Depois ele foi subindo, se tornou general do exército, foi subindo e se tornou rei de toda a nação. Tudo isso porque o seu coração agradava a Deus. Você leu comigo um dos outros pontos que faz com que muitos acreditem que ele não era filho de Jessé com a mulher legítima, vamos usar assim, é a sua aparência. Que ele era ruivo, a Bíblia diz de gentil aspecto, os outros eram grandões, ele menor e ruivo. Não tinha característica dos hebreus. Ele não tinha aquela aparência física dos hebreus. Supostamente, se parecesse mais com a mãe, teria puxado mais para a mãe. Mas Deus estava olhando para o coração de Davi, para o que estava no interior de Davi. E isso nos chama atenção e nos faz realmente a refletirmos profundamente. Às vezes a gente quer se parecer com alguém externamente, né, ter aquela imagem, a imagem do A, a imagem do B e do C, quando a gente deveria se preocupar realmente com o interior. É se Deus está se agradando do meu coração. Porque quando nós estamos falando de coração, nós estamos falando de mente. Nós estamos falando, a boca fala do que o coração está cheio.
Você pensa, você fala, você age. Então quer dizer que os pensamentos, a maneira de falar e as ações de Davi agradavam o Senhor. Quando ele recebeu aquela unção, você vê que coisa linda, né? Está ali, eu fui concebido em pecado. Quando ele recebeu aquela unção, diga comigo, a unção quebra todo o jugo. Ela despedaça todo o jugo. E ali começou a virada. Deus pegou o pequeno e fez dele uma grande autoridade. Aí vem, né? Olha o que diz Crônicas 29:12. Diga comigo, toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder e tua força. Diga, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Ele está falando de si. Olha que coisa linda. Ele está falando de si. Riqueza, glória, toda riqueza vem de ti. É o que eu sempre digo, busca no lugar certo, na fonte certa. E mais uma coisa, não são, eu estava falando aqui, quem estava aqui com a gente segunda-feira passada, nós ouvimos testemunhos assim, maravilhosos, que me alegrou o coração escutar esses testemunhos. Nós vimos improváveis. Segunda-feira nós vimos improváveis. Improváveis. A doméstica com segurança que se torna empresário. O ex-drogado, vendedor de suco que se torna empresário. Depois escutamos o outro testemunho de alguém, que depois quero falar mais sobre isso, que fez seus cursos e treinamentos e nunca foi. Mas na unção arrebentou. Na unção do Senhor arrebentando. Crescendo. Prosperando. Porque Deus ama isso. Deus não escolhe capacitado. Ele busca os improváveis. Crônicas 17:7 diz assim: agora pois assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, diga comigo, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. Aonde Deus buscou? Lá no curral. E tem outra coisa linda, né? Que os irmãos de Davi, os 3 mais velhos, fazia parte do exército de Israel. Eram treinados pelo exército. Incrivelmente, Davi se tornou o maior general. Se tornou o general do exército. Habilidoso demais. Não perdia uma batalha, não perdia uma guerra. Como? Capacitação de Deus. Que se fosse pensar, eram os irmãos. Não seria ele. Os irmãos tinham treinamento, os irmãos tinham porte, tinham altura. Eram treinados, eram preparados. Quem era Davi? O pastorzinho. Aquele que Deus pegou o insignificante, deu condições a ele e fez dele grande para a sua glória. Porque Deus sabia que esse homem honraria o Senhor. Que esse homem faria a vontade de Deus. O Senhor fala sobre isso. Deus dá testemunho de Davi. Olha que coisa linda, Deus dá testemunho de Davi. Salmo 113, 7 e 8, diga comigo, levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Ergue de onde? Levanta do pó o necessitado e do lixo o pobre. Coloca-os entre príncipes, entre os príncipes de seu povo. 1 Samuel 2,8, diga comigo, levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas, tira o necessitado. Diga, coloca-os entre príncipes, e o faz sentar em lugares de honra.
Agora Ana também dando esse testemunho. Ana que também, ano após ano, humilhada, Deus, o ano que ela faz diferente, Deus a abençoa, ela é abençoada, é a mãe de Samuel, da autoridade que nós vimos ali, e ela sai cantando, louvando, que Deus faz descer a sepultura, tornar de lá abaixo e também exalta, levanta o pequeno das cinzas, põe assentado em meus príncipes, porque teve a sua história também transformada. Diga comigo, é preciso não ter medo de ser improvável. Não tenha medo de ser um improvável, de dizer, não, eu serei um improvável do Senhor. Eu serei um improvável. Porque às vezes a gente fica com aquela vozinha satânica, maligna, de tudo aquilo que você não tem. Você é pobre, você é de família humilde, você não tem estudo, você não tem formação, você não tem treinamento, você não tem quem te apoia, você não tem quem te ajuda, você não tem um padrinho. A gente fica só com essa vozinha. Quando nós deveríamos nos espelhar em histórias como essa e dizer, não, eu também serei um improvável. O que eu preciso fazer? Que Deus se agrade de mim. Que Deus se agrade da minha fé, que Deus se agrade do meu coração. Porque Deus levanta o pequeno, Deus levanta o pobre, Deus tira lá do curral e põe assentado em meio aos príncipes. Amém? Isso está acontecendo no nosso meio, é só você olhar. Falei tanto dos testemunhos da semana passada que me agradou demais, por ver pessoas, meu Deus, como é que uma doméstica, como é que um segurança vai sonhar que pode se tornar empresário? Como? Mas faz, Deus faz. A palavra está sendo semeada. A palavra como essa está sendo semeada. Não tenha medo de ser um improvável. Deus não está buscando gente capacitada, não. Deus não está buscando pessoas com nível elevado de conhecimento. Não, não é isso não. Deus está procurando quem o agrada. Corações que são capazes de obedecer, se submeter à vontade de Deus. Sabe por quê? Deus não precisa, Ele levanta como influente. Davi foi um dos maiores influenciadores da sua época. Aliás, da sua época ele foi o maior. E eu vou te mostrar daqui a pouco a que nível ele chegou de influência. E por quem? Pelo Espírito de Deus. Pela unção do Espírito de Deus na sua vida. Davi fugiu de Gade e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, diga comigo, outros começaram a chegar. Diga comigo, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Diga comigo, Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Você também tem que saber a quem você vai seguir. Viu? Você tem que saber a quem você vai seguir. Você tem que escolher muito bem a quem você vai seguir. Inclusive, quando nós falamos hoje o nome realmente, até nas redes sociais, são o quê? Seguidores. Escolha quem você vai seguir. Porque tem gente que não te agrega nada, tem gente que não te acrescenta nada, tem gente que o espírito não é o espírito que agrada a Deus. Se você quer chegar em algum lugar, você precisa escolher quem você vai seguir. Esses homens, pela influência, pelo espírito que estava em Davi, homens aflitos, homens endividados, homens desgostosos. Olha a situação deles. Mas passaram a seguir Davi.
E tem uma coisa interessante aqui, nesse momento Davi nem rei era, estava fugido. Estava escondido numa caverna. Escondido não por temor, você sabe que Davi tinha, não por medo, mas por temor para não fazer mal a quem queria matá-lo, que era Saul. E Deus colocou nas mãos dele para ele matar e ele não fez. Não para matar, mas colocou, se ele quisesse matar, ele teria matado. E ele diz que Deus me guarde de fazer tocar em ungido do Senhor. E dos gaditas se retiraram a Davi. Na Almeida diz assim, ao lugar forte no deserto. Diga isso comigo, ao lugar forte no deserto. Você pode estar no deserto, mas você pode fazer do lugar do deserto que você está um lugar forte. Varões valentes, homens de guerra para a peleja, armados de rodela e lança, e seus rostos, diga comigo, eram como rostos, diga, de leões. E eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Por que rosto como de leões? Espírito que estava dentro deles, refletia na face. O espírito que estava dentro deles. Todos esses de Gade eram chefes de exército. Diga comigo, o menor valia por 100, e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transbordava em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste e oeste. Esses homens, deixa eu completar a leitura com vocês. Completa aí, por favor. Então, esses são os nomes, diga comigo, dos principais guerreiros de Davi. Porque esses 400 homens se transformaram, parte deles se transformaram nos valentes de Davi, homens poderosos de realizações extraordinárias. E sabe o que nos encanta? De onde Deus tirou Davi? Do curral. Quem era Davi? Pastorzinho de ovelhas. O pastorzinho de ovelhas. Mas que o Espírito Santo ungiu. Que foi tomado. O Espírito se apossou. E aquilo foi refletindo em obras. E esse menino que foi se formando, um homem poderoso, influenciador, contagiando homens poderosos, liderando homens. Olha o relato desses homens que o acompanhavam. Eu falo sobre isso, eu acho que é um pecado ninguém ter feito um filme até hoje com a história dos valentes de Davi. Realmente, é um pecado, Igual fazer os 300 lá, devia fazer os de Davi, os valentes de Davi. Olha que coisa linda. Jabezão, o Taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. 800 homens numa mesma batalha, aqui é os feitos desses homens. Depois dele, Eleazar, filho de Aoitá, Dodô, era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi, quando os filisteus reuniram em Pas-damim para a batalha. Diga comigo, os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus até a mão ficar dormente e grudar a espada. Ele não abria sua mão depois da batalha. O Senhor concedeu, diga comigo, o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia.
E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os despojos, porque quando chegou lá ele já tinha devastado todo mundo. Quem concedeu a vitória? O Senhor. Do espírito que estava em Davi foi sobre a vida desses homens. Espírito de coragem, de ousadia. Não fugia. Diga comigo a palavra, não fugia. E quando você não foge, Deus dá vitória. É isso aí, ó. Porque todo mundo fugiu, mas ele não fugiu. Cada um desses tem um feito. E eles, você percebe que eles vinham ali quase que num desafio. Quem fazia mais? Quem realizava mais? Né? Aquela adrenalina estava dentro deles para grandes realizações, grandes feitos. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. Diga comigo, o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória, porque também não fugiu, defendeu sua plantação com força, com coragem, com ousadia. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi na fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Quem me dera se alguém me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi. Diga comigo, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, diga comigo, derramou-a como oferta ao Senhor. Se todos tivessem gente leal dessa forma, com esse espírito. Ele simplesmente expressou um desejo. Ele disse, quem dera se alguém trouxesse água lá daquela cisterna. Aqueles homens saíram calados. Aqueles homens colocaram sua vida em risco. Está aqui, ó. Ele disse assim, o Senhor me livre de beber dessa água. Seria como beber o sangue daqueles que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Não bebeu, porque aqueles homens arriscaram a vida, foram lá, passaram pelo destacamento filisteu, pegou da água e trouxe a Davi. Quando eles trouxeram a água, Davi não teve coragem de beber. Imagine, né? Outra característica fenomenal de Davi. O que ele fez? Você vê que o quanto aquilo era precioso, ele fez o quê? Derramou como oferta ao... Imagina o valor daquela água. O valor daquela água. No deserto, cansado. Jornada terrível. Guerra, pós-guerra, a sede que ele estava. Mas ele disse, não vou beber. Jamais beberia. Mas a lealdade desses homens, a entrega desses homens. Esses foram os feitos dos 3 principais guerreiros. Diga comigo, os 3 principais guerreiros. Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com uma lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30. E tornou-se o chefe deles. Diga comigo, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Isso é importante. Sempre tem aqueles que... Tem gente lá, mas tem gente se destacando ainda mais. Tem gente que os seus feitos são... Vamos lá. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel.
que realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, diga comigo, e num dia de neve, desceu um buraco e matou um leão. Você vê que é como se ele estivesse procurando desafios. É como se eles estivessem procurando grandes desafios. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros. Diga comigo, os 3 principais guerreiros de Davi. Sabe por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque nós estamos vendo homens extraordinários, com espírito extraordinário, com ousadia, com feitos, mas que seguia a quem? O pastorzinho de ovelhas. Aquele que Deus tirou lá do curral. Olha, quando uma pessoa se envolve com Deus, com o Espírito de Deus, que permite que o Espírito de Deus se aposse da vida dela. Olha a característica, olha a coragem, olha a ousadia, olha o poder de influência. O improvável é que a gente se envolve com as coisas erradas. Deveria cada vez mais com o Espírito de Deus, com a palavra. Eu posso, Deus me capacita, me dá sabedoria, visão, inteligência, força, poder, coragem, ousadia. Deus levanta o pequeno. Falar para você, Deus levanta o pequeno, Deus exalta, Deus põe assentado entre os príncipes. Ele faz com quem Ele quer. Aliás, não é com quem Ele quer. É quem o agrada. É que tem um coração disposto a obedecer. A gente deve tirar essa coisa do que eu não tenho. Claro que eu tenho. Foi mais honrado do que qualquer outro dos 30, mas nunca igualou os 3. Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. A gente pensa assim, né? Davi era um cara habilidoso, tocava harpa, né? Era um cara, ao mesmo tempo, que era um cara extremamente sensível, não só louvava, tocava, como parte do salmo são composições de Davi, guerreava com grande destreza, com grande poder. É o leão e o lobo junto. O leão e o cordeiro junto. Sabe? Tem um lado de cordeiro e tem aquele lado leão. Feroz, violento. Davi foi o maior rei da história. O maior rei que já existiu. E o mais incrível, que se dependesse da visão dos homens, ele nunca seria nada. Vou repetir. Se dependesse da visão dos homens, inclusive Samuel, que era assim com Deus, não discerniu. Achou que o porte para rei era o de Eliabe, o filho mais velho. Então, se fosse aos olhos dos homens, Davi nunca teria sido, não teria muito futuro. Entende? E esse é o mais incrível. Quero que isso entre no teu espírito. Que isso entre dentro de você. Ignore a visão de homens. Ignore a opinião de homens. O homem não sabe de nada.
Naquele momento nem o homem de Deus discerniu. Ele certamente olhou e disse assim, certamente é esse. O Senhor disse, não, Samuel, esse aí eu rejeitei. Eu não vejo como você. Eu não olho para a estatura, para a aparência. Eu olho para o coração. Isso fala alguma coisa para nós? Sim ou não? É por isso que eu estou dizendo, Deus não quer saber quando o diploma que você tem na parede. Deus está pouco se lixando para isso. Deus não quer saber que altura você tem, se você é alto ou se você é baixo. Deus não quer saber que cor é a sua, se você é loirinho ou moreninho. Deus não quer saber desse currículo que impressiona homens. Deus quer saber o que está no seu coração. É isso. Um coração, o que Deus busca? O resto Ele capacita. Tem gente que não tem a mesma capacidade, mas tem graça. Vou repetir. Tem gente que não tem a mesma capacidade, mas tem graça. E a graça supera. Você acha que literalmente Davi podia vencer Golias? Nunca. Mas tinha graça. Tinha o favor de Deus. Se você disser assim, não, Davi era o cara ideal. Não, jamais. Jamais. Tanto é que Golias se sentiu até desrespeitado. Estou esperando um guerreiro, não um moleque. Não um menino aqui. Estou esperando um guerreiro. Para ser equiparada a batalha. Como nós falamos a semana passada, você vê, né? A espada de Golias, aquilo que era contra Davi se tornou de Davi. Porque a espada de Golias veio para as mãos de Davi e se tornou de Davi a espada de Golias. Como Davi já entrou em reino e tirou a coroa da cabeça do rei, colocou na sua. Não perdi uma batalha. O texto é lindo, não perdi uma batalha. Vamos lá, pode passar. 1 Samuel 13:14. E deixar a característica que Davi amou mais a Deus do que sua própria vida, tá? Se preocupou mais em agradar a Deus do que a si próprio. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor falando de Saul e falando acerca de Davi. O Senhor procurou um homem, diga comigo, segundo o seu coração, e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, diga comigo, e o entregou a alguém que é melhor que você. Esse melhor que você não estava relacionado à capacidade e habilidade para governar ou lutar, ou habilidades, aptidões físicas ou intelectuais. Estava ligada melhor, ou seja, capacidade de obedecer a Deus, submeter à vontade de Deus. Esse é o melhor de Deus. E foi dito isso, né, acerca de Davi. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Diga comigo, encontrei Davi, filho de Jessé. Sabe quem está dando testemunho dele agora? Deus. Encontrei Davi, filho de Jessé. Diga comigo, homem segundo o meu coração. Diga, ele fará tudo o que for da minha vontade. É isso que Deus está procurando. É isso que Deus procura. Deus testemunhando acerca de Davi.
E Deus, já entendendo que o coração de Davi, com aquele coração ele faria tudo que Deus mandasse, tudo que agradaria a Deus. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel, diga comigo, o Salvador Jesus, como prometera. Olha que honra, gente, olha que coisa surpreendente. Pegou o rejeitado, o excluído, o suposto filho bastardo, levantou esse homem. Jesus é da descendência de Davi, tanto é que em muitas referências bíblicas, ele é chamado Jesus, filho de... Ó, que honra! Olha o que Deus fez na vida de Davi. Jesus, filho de Davi. Tudo começou lá no deserto, pastoreando as ovelhas de seu pai. Deus entendeu com o amor que aquele menino cuidava das ovelhas. Como ele mesmo na batalha contra Golias, ele fala, se Deus me deu vitória contra o leão e o urso, porque quando vinha um leão e o urso e arrebatava uma das ovelhas, eu me voltava contra eles, e se Deus me deu a vitória contra o leão e o urso, me dará contra esse filisteu. Então o que Deus olhou? Se esse menino, ele ama as ovelhas do pai, e cuida das ovelhas do pai, arriscando a sua própria vida, o que ele não fará pela nação, pelas ovelhas de Israel? Você vê que tem a ver com o povo, tem a ver com a obra, com aquilo que nós estamos dispostos a fazer. E por isso Deus o escolheu lá, aonde não havia notoriedade, aonde ninguém estava. Nós somos escolhidos, não é em público, gente. Nós somos escolhidos é no anonimato, é na privacidade. É ali que nós somos, escolhidos ou não, aprovados ou não. Mas o rei respondeu a Araúna. Essa é uma outra característica de Davi. Olha o que ele diz. Diga comigo, faço questão de pagar o preço justo. Repita em voz alta, por gentileza. Diga, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Você vê que Davi, essa é outra característica de Davi, como também nós começamos lá em Crônicas, que ali deixa bem claro a sua dependência. Ele entende que Deus é o dono de tudo, que Deus é o provedor de tudo, que tudo que ele fazia em oferta, sacrifício a Deus, antes já tinha vindo das mãos de Deus, pertencia tudo a Deus. Aqui ele dá um exemplo incrível. Tinha que cessar uma praga, tinha que cessar uma mortandade, e de repente Deus diz a ele, vá a tal lugar e faça um sacrifício, e a praga vai cessar. Ele foi, como ele era um cara influente, um cara poderoso, chegando lá, Araúna, que era o dono do lugar, disse, meu rei, o senhor pode pegar tudo que o senhor quiser, pega aí os bois, pega a madeira, pega a lenha, usa a eira, usa o terreno, usa tudo que o senhor precisar para oferecer ao seu Deus. Ele disse assim, não oferecerei ao meu Deus algo que não me custe nada. Comprou, pagou e sacrificou. Não, diga isso comigo, não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Esse é um outro problema hoje. As pessoas oferecem a Deus qualquer coisa. De um modo geral, é o seu tempo, é o resto do seu tempo, é as suas ofertas, é tudo coisa que não tem sacrifício. E aonde não há sacrifício, não há fogo. Aonde não há sacrifício, não há fogo e não há aprovação. É outra coisa que precisa entender. Essa é outra característica. E falando de improváveis, Jefité,
foi um improvável, filho de uma prostituta, rejeitado pelos irmãos, se tornou o cabeça da nação, não só da família, a cabeça da nação e de toda a família. Ruth, a moabita, era uma estrangeira, que o Senhor levantou, inclusive, mesmo sendo uma estrangeira, o nome do livro bíblico é dela. Por quê? Coração, capacidade de fazer o que Deus aprova. Raabe, prostituta. Raabe foi, nós falamos essa semana, quando nem mesmo a nação cria que era possível conquistar a terra, ela já tinha acreditado que Deus já tinha dado a terra. Ela, como uma prostituta e moradora da terra, ela disse: eu sei que Deus entregou nas mãos de vocês. E creu e passou a seguir o Deus de Israel. Raabe, a prostituta. Neemias, o copeiro. O que era copeiro se tornou o governador. Betseba, mulher de Urias, mãe de Salomão, que também era uma improvável, e Deus levantou, e é da descendência, Jesus é da descendência. Tamar, enfim, encontramos tanta gente, todos esses que eu citei, Jesus é descendente desse povo. Só improváveis. Somente improváveis. Mateus 1,5 diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe é Ruth. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. A palavra não importa aonde você está, ou de onde você veio. Não importa. Isso é irrelevante. Quando nós cremos e damos passos de fé, a nossa história muda, é transformada, o nosso testemunho impacta as pessoas. Somos nós que limitamos. Onde eu estou, onde eu jamais, não. Somos nós. Deus levanta improváveis. Jesus também foi um improvável. Lembra que disseram assim de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veio, a melhor coisa do mundo. Inclusive, eu estava lembrando, eu gravei essa semana alguma coisa sobre isso, que Jesus, quando nasceu, ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. E o texto diz o seguinte, que na hospedaria não tinha lugar para eles. Não é isso que diz? Não tinha lugar na hospedaria para eles. E aí, você vê que Deus tem a misericórdia de nós, e abre os nossos olhos espirituais, porque aquele povo tinha nas suas mãos toda a história, todos os livros proféticos, eles sabiam que Jesus viria, mas dia menos dia estaria se cumprindo, já estava acontecendo no meio deles, estrangeiros vendo os sinais, porque os magos vieram porque viram o sinal, e eles não viram nada. O maior evento da terra estava acontecendo, o dono da hospedaria, que poderia ter mudado a história da vida dele, daquela hospedaria. Imagina, hoje, quem já foi a Israel? Então, por onde Jesus passou é ponto turístico. É verdade ou não é? Cada pontinho que Jesus passou é ponto turístico. E tem lugares que faturam fortunas. Fortunas, verdadeiras fortunas, porque cada lugar você paga.
Tem uma taxa para você entrar. E o mundo todo vai para lá. Agora imagine essa hospedaria, o que teria se transformado se dissesse: Jesus nasceu e dormiu aqui, primeira noite. Imagina. Até hoje estava transbordando. Até hoje, essa aqui é a hospedaria que Jesus nasceu. É nesse lugar aqui que Jesus dormiu. Imagina. Só que não viram nada. O maior evento, o maior acontecimento da face da terra estava acontecendo ali e não viram. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque as coisas podem estar acontecendo assim, coisas incríveis, grandes, poderosas estão acontecendo, a gente não vê nada. Por quê? Por causa da condição espiritual. Não adianta letra. Não adianta simplesmente conhecer letra. Eu preciso estar em espírito, ouvir, discernir os tempos. A Bíblia fala de discernir os tempos. A gente não discerne o que Deus está falando. Eu passei por uma passagem bíblica aqui, que esses homens valentes atravessaram o Jordão. O Jordão já foi aberto. Tem passagens bíblicas que Deus abriu o Jordão para o povo passar pisando em terra seca. O mar foi aberto. Aqui não foi aberto. Aqui eles passaram a nado e chegaram do outro lado e conquistaram. Uma vitória incrível. Há momentos que não se abre, há momentos que nós temos que nadar. Mas não vai influenciar no resultado. A gente tem que discernir, vai abrir ou não vai abrir? Não, então eu estou nadando, mas vou chegar do outro lado. E vou conquistar. Vou vencer. Eu preciso estar em espírito para entender. Eu preciso da graça, eu preciso da unção. A coisa mais importante que você precisa é da unção de Deus sobre a tua vida. A graça, o favor do Senhor, e para isso o coração tem que agradar a Deus. Um coração disposto a se submeter à vontade de Deus. Não alimentando um coração orgulhoso, rancoroso, coração duro, não, flexível. O que Deus quer que eu faça? Estou fazendo. O que Deus quer que eu lhe dê? Estou dando. O que Deus quer que eu me submeta? Estou me submetendo já. Pode passar, por favor. Então essas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi que foi, diga comigo, tão exaltado, agora é ele dando testemunho dele. Davi que foi tão exaltado, Davi, diga comigo, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Diga, Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, suas palavras estão em minha boca. As palavras do Senhor estavam na sua boca, e Deus falava por seu intermédio. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol. Como a manhã sem nuvens. Como é uma manhã sem nuvens? Iluminada, limpa, viva. Como o brilho do sol, que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, diga comigo, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. Olha só a confiança. Ele fez comigo uma aliança bem definida e nos mínimos detalhes. É como faz conosco. Se nós não quebrarmos a aliança, Ele não quebra. Ele cumpre. Deus escolheu Davi, e Davi correspondeu dessa forma, e o abençoou de uma forma ímpar.
Ele correspondeu. Olha a palavra que eu estou dizendo, ele correspondeu. Ele correspondeu. É aquilo que a gente fala, a bênção não pesou sobre ele. Porque muitas vezes a bênção pesa. Sabe como a bênção pesa? É simples. Você vê que às vezes uma pessoa vai um pouquinho, ela já se perde no caminho. Já está mais preocupado em se aparecer para homens, agradar a homens do que a Deus. Tem mais tempo para a bênção do que para o abençoador. Esse é o grande erro, é por isso que muita gente retrocede. Não é tempo para a bênção, é tempo para o abençoador. O que o Senhor quer que eu faça? Porque não tem limites. Quanto mais a gente se coloca no propósito, mais Deus vai nos honrando. Olha o que diz próxima referência bíblica. 1 Samuel 2,30 diz assim, diga comigo, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu honro os que me honram, honrarei aqueles que me honram. E Deus não quer simplesmente palavra, gente. Hoje está cheio de gente aí nas redes sociais honrando a Deus com a boca. Mas devia ficar com a boca fechada, porque os testemunhos, a forma de viver é ridícula. Não dá testemunho. Você já viu isso? Falar de Jesus, todo mundo sabe falar, fala bonito, mas não sabe honrar com o seu viver, com a sua maneira de viver. Esse é o problema. Nós honramos a Deus na nossa maneira de viver, com as nossas atitudes, priorizando, caminhando no temor do Senhor. O Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Tudo depende de nós. Eu me aproximo, Ele se aproxima. Eu me achego, Ele se achega. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer, diga comigo, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Ó, os olhos dele estão, ó, o tempo todo, ó, sobre a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Daniel 11:32 diz, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará, diga comigo, e fará proezas. É lindo. Se Davi realmente, se essa teoria tiver alguma verdade nisso, que fosse um filho bastardo, que nem sequer podia se assentar à mesa com a família, né, rejeitado pela família, esquecido, a gente não sabe se isso realmente é verdadeiro ou não. Mas foi um homem que decidiu amar a Deus mais que a própria vida, fazer a vontade de Deus, ouviu na sua jornada muitos nãos, passou por muitas situações difíceis, desafiadoras. Quem conhece a história sabe que ele passou por situações desafiadoras, humilhantes, mas creu no Deus de Israel. Davi dedicou seu coração totalmente ao Senhor, e a sua história é contada continuamente, como hoje nós estamos aqui falando. E aonde esse homem foi escolhido? O mais improvável. Vou repetir aquela frase: não tenha medo de ser o improvável. Não tenha medo de ser o improvável. Mas como? Eu? É você. Você. O resto é com Ele. Sempre que você pensar, tem gente mais sábia que nós? Tem.
Talvez tem gente mais habilidosa? Tem. Mais capaz? Tem. Tem. Mas tem a graça? Tem a unção? Não. Não. Davi podia vencer Golias? Não. Era o cara ideal para enfrentar? Não. Mas foi Deus, foi quem Deus escolheu, Deus levantou, quem creu em Deus, e Deus capacitou e exaltou diante de toda a nação. E para quem não sabe, ele não enfrentou só um gigante, não foi só Golias. Muitos outros gigantes. Na história, na sua jornada, nunca perdeu uma guerra. A Bíblia fala sobre isso. Ele não perdia uma guerra. Foi se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor era com ele. Fique em pé, por favor. Acredite numa coisa, esse Deus continua o mesmo. Diga comigo, Deus continua o mesmo. E pode tornar grande e forte qualquer um que creia nele. Você crê? Acredite nisso. Que isso entre no teu espírito. Projeta para eles aqui. Diga comigo, ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Por que ele tinha êxito em tudo que ele fazia? Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Projeta isso. Diga comigo, o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Quem dava vitórias a Davi? Entende? Tira o que você não tem. Você só precisa aprender a fazer uma coisa: agradar a Deus. Trabalhar o seu coração, se voltar realmente para Deus. Colocar o seu foco no lugar certo. Não tem idade, não tem pequeno, não tem velho, novo ou velho. Não tem pequeno, não tem grande. Não tem baixo, não tem alto. Não tem gordo, não tem magro. Não tem branco, não tem negro. Tem só homens que agradam a Deus. É isso que ele busca. Que a graça substitui o que você não tem. A graça substitui o que você não tem. Entende? A graça supre aquilo que você não tem. A bênção de Deus supre aquilo que você não tem. E o resto, Ele vai te capacitando. Com seus olhos fechados, segura o teu propósito, seu coração, e com seus olhos fechados. Vou repetir. Aliás, eu de você, se faço um improvável hoje. Eu sei que muitos de vocês se sentem assim. E é com você que Deus está falando. É com você. Talvez aquele que se sente incapaz, desprezado, rejeitado, esquecido. Que muitos zombam. Que muitos criticam. Que muitos dizem que não é capaz. Que às vezes até a família nem acredita. Deus acreditou. Nem chamaram Davi para aquela cerimônia. Mas Deus fez dele o personagem principal dela. Eles não honravam Davi. Mas quando Deus mandou chamar Davi, Deus não permitiu que ninguém se assentasse
ficasse de pé aguardando aquele que era o personagem principal. Era o motivo pela qual aquela cerimônia estava acontecendo. Que coisa linda, hein? Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça. Ele foi ungido ali diante de todos. Certamente a princípio ele nem entendia o que estava acontecendo. Por que eu estou aqui? Nunca me chamaram para isso? É lindo demais. Não chamaram. Deus mandou chamar como principal personagem. Deus mandou chamá-lo. Deus o escolheu. Diga essa palavra comigo. Deus o escolheu. Os homens não o escolheram. Deus o escolheu. Não foram os homens. Não foi o pai. Não foi Samuel. Até o homem de Deus achou que não fosse. Mas Deus o escolheu. Ele foi ungido diante de seus irmãos, diante de seu pai e das autoridades. Não importa para nós se ele era bastardo ou não, que para nós não é relevante. Mas se for, melhor ainda. Se fosse ainda, melhor ainda, porque aí se torna ainda mais poderoso. Deus foi lá e pegou o improvável, o esquecido, o rejeitado, e fez dele o maior da nação. Deus o escolheu e ungiu, o capacitou. Ah, meu Deus, que essa palavra entre no teu espírito. Diga a Deus que você é um improvável. Diga a Deus que você se sente da mesma forma. Diga a Deus, porque é Deus quem vai te escolher para coisas grandes. É Deus quem vai te escolher e te ungir para os propósitos dEle. Que o seu coração agrade a Deus. Que o seu coração seja um coração obediente a Deus. O Senhor disse que estava escolhendo alguém com um coração capaz de fazer o que Deus queria, de obedecer a Deus. Que o seu coração seja um coração capaz de obedecer a Deus. Fala com Deus. Fala com Deus, rasga o teu coração. Porque se Deus traz essa mensagem hoje, é porque Deus vai levantar improváveis aqui. Deus vai levantar improváveis no nosso meio. Se Deus está trazendo essa mensagem, é porque Ele vai levantar improváveis. Se faça o improvável, confie nele. Rasga o teu coração. Atente-se ao teu coração. Faça o seu coração ser um coração obediente. Um coração que Deus se agrada. Capaz de obedecer, se submeter à vontade de Deus. Deus não quer saber quais são os cursos que você tem em treinamento. Ele quer um coração obediente, é isso que Ele precisa. Deus não quer saber as técnicas que você tem. A graça supre aquilo que você não tem. A graça supre a falta. Que Deus seja com você por onde você andar. Que Deus lhe dê vitórias por onde você for. É isso que você precisa. Que Deus lhe dê vitórias por onde você passar, por aonde você for. Acredite nisso. E diga a Deus: Senhor, eu estou aqui. Eu sou improvável. Eu fui esquecido, eu fui humilhado, eu fui rejeitado. Eu tenho sido desprezado. Mas eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Rasga o teu coração. Rasga o teu coração e dê a Ele o que Ele quer. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloque Deus no lugar que é dEle. Coloque Deus e faça dEle a prioridade da tua vida. Agrade a Ele acima de todas as coisas. Invista tempo, gasta tempo com Ele.
Aprenda a fazer a vontade dEle e Ele vai te colocar aonde você nunca imaginou chegar. Aleluia. Peça um coração. Peça ao Espírito Santo que te ajude a desenvolver esse coração sensível à voz do Senhor, capaz de fazer a vontade, se submeter à vontade do Senhor, a dar a Deus o que Deus quer. Deus quer levantar improváveis. Deus quer levantar improváveis. Deus quer levantar improváveis. Deus quer levantar improváveis. Deixa isso entrar no teu espírito. Talvez você diga: como? Como? Palavra que Ele vem trazendo a nós pelo meu espírito. Pelo meu espírito. O Espírito entrou em Davi, tomou a vida de Davi, se apossou da vida de Davi. A partir daquele momento, a história de Davi nunca mais foi a mesma. A história foi transformada, e essa história vitoriosa, encantadora, surpreendente que nós estamos ouvindo. Aleluia, aleluia. Levanta aqui, Senhor Davi. Pode procurar que o Senhor vai encontrar. Pode procurar que o Senhor vai encontrar, Senhor. Pode procurar que o Senhor vai encontrar. Aleluia. Deixa Deus olhar para o teu coração hoje. Deixa Deus olhar para o seu coração hoje. Deixa Deus olhar para o seu coração. Aleluia. Dependa de Deus. Não coloque a sua confiança em nada. Coloque em Deus. É Ele. Virá dEle. Ele honra os que o honram. Ele levanta o pequeno. Ele exalta o necessitado. Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Seja essa pessoa. Seja. Deixa o Espírito dele tomar a tua vida. Te fortalecer, te dar sabedoria, coragem, ousadia. Que a graça dele supra o que falta em você. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Tem muitos improváveis aqui, Espírito Santo. Tem muitos improváveis aqui, Espírito Santo. Levanta. Tem corações dispostos a te obedecer, a fazer a vontade do Senhor. Levanta, escolhe, Senhor. Escolhe. E levanta no nosso meio. Levanta, Senhor. Levanta. Vai, Espírito Santo. Cura destinos. Não abra os seus olhos. Deus nos traz essa mensagem para fortalecer teu espírito
E a única coisa que ele precisa para te exaltar e te colocar numa posição, num lugar de honra, é que você o agrade. Então não coloque o seu foco fora, coloca dentro, em agradar a Deus. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar sabedoria, visão, força, coragem. Ele vai te dar graça. Graça. A graça substitui, supre o que você não tem. Priorize a Ele. É isso que Ele procura. Davi priorizou a Deus acima de tudo e de todos. Amou a Deus acima da sua própria vida. E por isso tem essa história tão estrondosa, gloriosa. Deus vai levantar você que é improvável. Deus vai levantar você que é o esquecido, que é o rejeitado, que é o pequeno, para fazer grande. Se envolva com Ele. Ele diz: eu honro os que me honram. Quanto mais você o busca, mais Ele virá ao seu encontro, mais Ele vai derramar sobre a tua vida. Acredite nisso. Ele não esquece. Deixa Ele levantar você hoje, e que o Espírito Santo te unja. Não abra os seus olhos. O que Deus está falando com muitos de vocês nessa manhã, tudo que você tem procurado, buscado, tudo que você almeja, anseia, deseja, só há um foco para você chegar lá: priorizá-lo. Buscá-lo em primeiro lugar. Um coração disposto a honrá-lo e se submeter à sua vontade. O resto está aí. Ele pega o pequeno e faz dele o maior. Ele pega o rejeitado, o desprezado, e dá um lugar de honra. Deus quer preparar uma mesa para você na presença dos seus adversários. Ungir a sua cabeça com óleo, para que você transborde diante de todos. Mesa é um lugar de honra. Não deixa entrar essa passagem como mais um culto, porque muitos cultos você já ouviu. Só que você sai da porta da igreja, você é um ouvinte esquecido. Como Davi disse, Deus fez uma aliança com ele com termos bem ajustados. E ele não se esqueceu da aliança e dos termos ajustados da aliança. E por isso Deus, por onde ele ia, Deus dava vitórias. Aonde estava, Deus dava vitórias. E é o que Deus quer fazer com você. Não tenha medo de ser um improvável. Seja um improvável.
Se coloque na dependência dele. E ele vai transformar a sua história. Fazer coisas estrondosas na sua vida. Diga: eu creio, Senhor. Pega o teu propósito, por favor. Ó meu santo e poderoso Deus. Senhor, que essa mensagem penetre mentes e corações. Entre com entendimento, com grande discernimento. Tua palavra não volta vazia, Senhor. Para aquilo que ela foi enviada, ela prosperará. Levanta aqui hoje improváveis. E que histórias sejam mudadas, transformadas. E que o Senhor seja honrado, glorificado, exaltado através da vida desses homens e dessas mulheres. Abençoe, Senhor. Abençoa o propósito da mudança de cada um. Que essas 3 situações, ou essas 2, ou essa uma situação, meu Deus, seja definida. Que não entre com ela em 2021, porque o Senhor é poderoso para isso. O Senhor é poderoso, meu Deus, para definir essa situação aqui agora. Situações sendo mudadas agora. E ela fechando esse ano com chaves de ouro. Abençoada, vitoriosa. Entrando em 2021 para projetos novos. Meu Deus, com realizações novas. E eu declaro sobre a vida dela. Eu declaro a vitória. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que ela vai entrar em 2021. Mas essas 3 situações, 3 problemas não vão entrar com ela. É o que eu declaro, Senhor. Abençoa aí que a unção, tua graça, teu favor seja derramado sobre a vida de cada um. E que a tua palavra penetre com entendimento e discernimento, mentes e corações. Levante as suas mãos, por favor. Eu te abençoo e determino que você não saia daqui da mesma maneira. Que essa palavra penetre com entendimento, com discernimento, com revelação profunda dentro de você. E que você saia daqui com esse espírito como o improvável que Deus vai levantar para coisas estrondosas, gloriosas. O esquecido que Deus não se esquece, viu? Aquele que Deus lembra e coloca, prepara uma mesa na presença dos seus adversários e unge a tua cabeça com óleo. Deus te coloca numa posição de honra, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo e que essa reunião seja transformadora na sua vida. Você saia daqui com essa unção, a unção para construir uma história completamente diferente, vitoriosa. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu declaro sobre a tua vida. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, para Jesus.